Oi, eu sou a Rei e esse é o canal Hoje Tô Fora. No vídeo de hoje vocês vão descobrir como em apenas 2 dias de Espanha conseguimos alugar o nosso primeiro apartamento. E tudo começou ainda quando estávamos na Irlanda. Quando decidimos vir para a Espanha, começou aquela loucura. Pesquisa, 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 como faz para alugar. Entro eu nos grupos de WhatsApp, de Facebook e todo mundo tá ali reclamando. Não tem acomodação na Espanha! Só que aí, né, como uma boa brasileira, eu fui pesquisando e montei as minhas estratégias. Primeiro ali eu comecei, né, pelos grupos de Facebook. E lá nos grupos, queridos, aconteceu umas coisitas, né? Eu comecei a aplicar e tal, vi uns apartamentos muito bons, tipo assim, fora da realidade, e o preço muito baixo. Eu já fiquei, isso pode ser um golpe. E aí, mas mesmo assim, mandei mensagem. Quando eu recebi os retornos, a maioria era o quê? Golpe. Sim. A maioria falava, ai, eu não estou na Espanha, estou aqui na Alemanha, estou aqui na Itália, mas vai uma pessoa responsável do Idealista. Vai uma pessoa responsável do Booking, vai uma pessoa responsável de outros sites aí de aluguel, que esses aluguéis são de curta, né, duração. Não é um aluguel para você alugar um apartamento por longa duração. Só que, né, não caí nesses golpes porque já estava na cara isso e eu só fiz bloquear essas pessoas, tá? E aí eu falei, não, vou esquecer Facebook, não vou aplicar pelo Facebook. Vou aplicar, então, pelo site. Comecei a fazer os filtros no Idealista. Esse foi o principal site que eu usei, tá? O Idealista, para mim, foi o que funcionou. Fiz os filtros lá. Qual o valor do aluguel que eu queria pagar? Qual a região, né? Que seria na região de Valência. Só que quando eu coloquei Valência, município, Valência, a cidade, tava dando muito caro. Aí eu falei, epa, Danilo, vamos aí olhar então nos pueblos. Que, pra quem não sabe, os pueblos são tipo umas cidadezinhas, meio que bairros, próximo da cidade grande, né? Então ali, por exemplo, aonde a gente alugou é tal cidade, que eu só vou dizer depois, na província de Valência, como se fosse no estado de Valência, né? Então, a gente colocou esses filtros. Coloquei lá quantos quartos no mínimo. No mínimo, a gente precisaria de 2 quartos. Por quê? Por causa que eu trabalho de casa, então eu preciso de um escritório. Eu queria, na realidade, com 3. Porém, a gente colocou no mínimo 2, se achasse já estava de bom tamanho pra gente, tá? Coloquei o valor do aluguel que eu queria pagar, o máximo ali. E coloquei que queria também o apartamento mobiliado e para longa duração, porque aqui, por conta do verão, tem muito apartamento para curta duração. Esses são mais fáceis de vocês alugarem. Mas eu não gosto. E por conta do verão, existe muito apartamento, né, que é alugado aí para temporada. Então, tipo assim, junho, julho e agosto é alta temporada aqui na Espanha. Então, eles elevam os valores. E às vezes eles fazem aluguel, por exemplo, de outubro a maio. E esse a gente não queria, porque a gente quer algo fixo. Que eu não tenha que me mudar no verão, que é a época que vai ter os aluguéis mais altos. Então, fiz todos esses filtros, né? Valor do aluguel, 2 quartos, mobiliado e longa duração, o contrato. E aí, vamos para a parte. Montei o meu perfil lá no Idealista. Eu fiz um perfil bem atrativo. Eu coloquei meu nome, coloquei qual a renda, né, que a gente tinha, coloquei para quem era o apartamento, que era para mim, para o meu esposo, coloquei que a gente não tinha pet, coloquei que éramos pessoas organizadas e tudo mais. Deixei esse perfil bem atrativo. E aí, o segundo passo foi montar mensagens. Eu não montei só uma mensagem. Eu montei várias mensagens e eu fui vendo qual a mensagem estava sendo mais atrativa. Eu escrevi a mensagem em português e pedi para o chat GPT, né? Que ele aí foi o meu amiguinho, nesse caso. Pedi para ele ir lá montar para mim, também com um tom mais educado, né? Em espanhol. Porque eu fiquei pensando, eu estou aplicando na Espanha, então a maioria vai falar espanhol, então é melhor eu já mandar no idioma deles. Eu acredito também que a plataforma, ela traduza para o seu idioma, mas, em todo caso, eu mandei em espanhol. E no texto,
eu quero frisar muito o que eu usei para vocês. Eu coloquei: olá, eu me chamo Renata, eu tenho tantos anos, estou indo para a Espanha junto com meu marido. E isso foi uma parte de alguns dos textos, tá? Eu trabalho para uma empresa que tem sede na Irlanda, por exemplo, mostrando o quê? Que eu tinha contrato, eu tinha emprego, eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho nóminas e tudo mais que isso que eles vão pedindo. E coloquei que eu trabalhava 100% remoto. Não falei de visto nenhum. Aí também coloquei sobre, né, que a gente não tem filhos e não tem um pet. E aí montei lá e vocês colocam, são pessoas organizadas e tudo mais. Por que eu coloquei com que basicamente eu trabalhava? Porque os perfis que vão te aceitar, por exemplo, a maioria eles não aceitavam contratos que fossem de fora da Espanha. Nem eu perderia meu tempo com a pessoa marcando uma visita e depois eu não passando na outra fase, nem a pessoa perderia o tempo dela marcando uma visita. Então aí eu já filtrei bastante. Então, 3 vezes no dia ali eu estava entrando no Idealista e aplicando, mesmo bem antes da minha chegada. A gente chegou aqui no dia 29, para vocês terem noção. E desde setembro eu estava aplicando, porque eu vi muitas vagas que eram entradas agora para o começo de novembro, para o final de outubro, né? E aí comecei a gente, lá, mandar. Minha gente, eu apliquei muito. Agora foi muito. Vocês não têm nem noção do quantos apartamentos eu apliquei. E próximo à nossa chegada, eu comecei a intensificar essas aplicações. E o Danilo também aplicava pelo celular dele e eu aplicava pelo meu celular. E aí comecei a receber ligações. Para vocês terem noção, no dia 3 de outubro nós agendamos a nossa primeira visita. Porque a inquilina estava saindo no dia 31 e casava porque a gente chegava dia 29. Tive uma conversa ali no celular, eu falei, olha, eu não falo tão bem espanhol, mas eu entendo bem, você fala inglês? Aí ela falou, eu falo um pouco de inglês. Eu falei, se você quiser, para ficar uma conversa melhor, tem como a gente conversar pelo WhatsApp, porque aí eu uso o tradutor. Aí ela foi super gente boa, essa da primeira visita, e aí a gente conversou tudo pelo WhatsApp, né? Eu ia lá, eu usava o Google Tradutor mesmo, colocava para espanhol para ser mais fácil para ela, né? E aí ela mandava para mim o que eu não entendia, colocava no tradutor e assim foi. E aí comecei a intensificar as aplicações e comecei a ter bastante retorno. Comecei a ter alguns retornos e uns querendo já agendar visita. Comecei a agendar visita. Chegamos na Espanha no dia 29 com 5 visitas agendadas. Na realidade, eram 6, só que o cara ia me confirmar quando eu chegasse se ele não tivesse alugado. Porque ele perguntou assim, se você se interessa muito, você pode fazer uma reserva. Mas eu não ia pagar nada sem eu ir lá ver. E assim, e mesmo indo ver, ainda tem a questão que a gente pode cair ou não num golpe. Então eu resolvi dizer, não, tudo bem, eu gostei muito do apartamento dele, mas eu preferi chegar e visitar. Chegamos dia 29 e o que nós fizemos? Eu falei, Danilo, olha, a gente tem 3 visitas em um dia. Eu coloquei um espaço de tempo grande, porém, tem uma que é de uma para outra de transporte público, a gente não vai conseguir fazer. Vamos alugar um carro nesses primeiros 4 dias para a gente poder resolver as coisas. E aí a gente deixa o carro no sábado no aeroporto, que a gente já tem feito todas as visitas. E se Deus quiser, nós temos alugado um apartamento. E aí, assim, a gente fez. Cheguei no aeroporto, aluguei um carro e a gente veio primeiro para o nosso apartamento temporário, que era um Airbnb. Eu já tive também outra sorte, né? Porque esse Airbnb que eu estou era de uma brasileira. Eu consegui reservar ele e pagar apenas quando eu cheguei aqui. E ela fez um precinho camarada. Então, foi muito bom isso para mim. Só que aí ela falou, Rê, você só vai poder ficar lá até dia 6. Dia 6 vocês têm que sair, porque eu tenho mais pessoas para entrar dia 7. E aí, essas pessoas que vão entrar dia 7 vai ser num horário, né, muito cedo. Eu falei, não, tudo bem, eu aceito e tal, mas eu já tinha um plano B ali, né? Se não der certo eu alugar, eu já estava vendo hotel, já estava vendo outros apartamentos também no Airbnb. E aí, chegamos na Espanha, dia 29, pegamos o carro, viemos pra cá, tudo bem, legal. No primeiro dia, né, depois da nossa chegada, já tínhamos aí as visitas agendadas. E aí, eu também agendei em pueblos diferentes, tá? Pra gente poder ir lá, ver o pueblo e ver se a gente gostava. Fomos pra primeira visita.
bom, tá? 3 quartos, enorme a sala, já tinha num quarto já tinha tipo um escritório, a cozinha era boa, tinha 2 banheiros. A moça da imobiliária era uma fofa, uma espanhola. Eu falei, ó, não hablo muito bem espanhol, mas eu entendo bem. E aí ela foi falando mais devagar e a gente foi se entendendo ali. Ela não falava inglês, me apresentou e tudo mais. Ela, olha, Renata, se vocês gostarem do apartamento, você me manda a documentação, que aí a gente vai ter que passar, né, sua documentação pelo seguro antipagos, né? Porque aqui, gente, existe os ocupas, que é umas pessoas que vêm e tomam de conta dos apartamentos, né? E é difícil os proprietários tirarem essas pessoas. E aí eles tramitam esse seguro. Porém, como eu estava chegando para aplicar o meu visto na Espanha, acaba que era muito difícil, mesmo eu tendo um contrato de trabalho, eu passar nesse contrato aí, né, nesse seguro. Ainda o meu visto aqui dentro da Espanha, então era difícil eu passar nesse seguro. Mas mesmo assim ela falou que a empresa que ela contrata para passar esse seguro, ela aceita o contrato de fora da Espanha. E eu disse, ok. Aí eu fui bem clara com ela. Olha, eu ainda tenho visitas hoje e visitas amanhã pra gente poder decidir, né, onde a gente vai querer morar e tudo mais. Ela, um amor, não se preocupe. Qualquer coisa você me fala e com 48 horas depois da sua aplicação a gente já tem a resposta. Eu, tudo bem, beleza. Já não descartei ali. Fomos pra segunda visita, né, e essa segunda visita tava ganhando o nosso coração. Era um apartamento em Pirelo, sei lá, não sei falar o nome. Eupero. Que fica ali próximo de Sueca e próximo também de Valência. Esse era o que era mais próximo de Valência. A praia era a minha esquina. A gente gostou do apartamento. Tava tudo muito novo. Tinha acabado de passar por uma reforma. Porém, esse era o apartamento mais caro. E aí, o Danilo amou, queria já mandar a documentação para esse apartamento. Eu falei, não, vamos esperar e vamos fazer todas as visitas. E aí, mas ele tinha ganhado o nosso coração, o segundo apartamento. Fomos para o terceiro apartamento, que era o último desse primeiro dia. E nesse terceiro apartamento, era lá em Porto Sagunto. Ele era próximo à praia, eu gostei, 10 minutinhos andando, eu chegava na praia. Mas não sei, eu não senti uma energia tão boa no Pueblo. O valor também era muito parecido com o que a gente já tinha gostado, que foi o segundo. E a gente ficou nessa decisão, olhei e tal, mas a gente não gostou. E aí o Dani falou, ó, vamos filtrar, então a gente já vai descartar esse terceiro. Tudo bem, descartamos o terceiro apartamento. E no outro dia a gente tinha mais 2 apartamentos para visitar. E logo cedo nós tivemos, né, aí que ir para Gandia, que aí também é uma região de praia, é um pueblo maior que tem 75 mil habitantes. E esse foi o apartamento que a gente agendou desde o dia 3. E aí chegamos em Gandia, chegamos um pouquinho mais cedo. Eu falei, ó, eu já cheguei, porque eu não sabia como estava o trânsito. Ela, não, tudo bem, vamos, eu já vou para aí, me dá 15 minutos. Ela foi, mostrou o apartamento, tirou dúvidas da gente, falou que ia ajudar a gente no que precisasse, né? Ir lá fazer o empadronamento. O supermercado era na porta, 10 minutos de carro eu tô na praia. A gente andou pelo Pueblo, gostamos bastante. Além do apartamento, em cima do apartamento tem como se fosse uns quartinhos. Cada apartamento tem o seu quartinho lá, que você pode colocar, tipo que é de bagunça que você não quer dentro de casa. Então a gente gostou bastante. E aí depois nós fomos para o 5º apartamento, que era, me esqueci o nome do Pueblo, mas ele era bem antes de Gandia. Então a gente foi até uma imobiliária brasileira, que foi fazer a visita. Nessa a gente conversou tanto, que a gente estava só querendo falar em português. E aí a gente chegou, eu gostei do apartamento, gostei da sala, dos quartos, eram 3 quartos, do tamanho que eu estava querendo e tudo mais. Só que eu não achei tão luminoso igual de Gandia. E aí a gente chegou em casa, né? E tinha que dar a resposta de que apartamento a gente ia querer.
E aí, eu e o Danilo, a gente começou a pesar tudo na balança. Preço, localização, o que a gente sentiu. Por exemplo, eu senti o Danilo, por exemplo, gostou de um. Eu gostei de um que eu senti que era o meu lar. E aí a gente foi, conversou, e aí nós decidimos pelo de Gandia, né? Então a gente vai morar em Gandia e a gente vai fazer um vídeo sobre o nosso apartamento. E aí vamos para tudo que foi pedido pra gente. Como eu falei, eu cheguei aqui em uma realidade um pouco diferente de muitos que estão vindo, tá? Porque a maioria vem para procurar trabalho. Eu não vim para procurar trabalho porque eu trabalho para uma empresa irlandesa. Então, o meu trabalho ele é home office. Então, eu tenho contrato de trabalho. Então, ali aí eu perguntei toda a documentação que eu precisava mandar e mandei. Meu contrato de trabalho, já mandei em espanhol, porque pro visto eu tive que usar ele em espanhol. Então, já mandei meu contrato de trabalho, mandei as minhas nóminas para a Lúcia, que é a proprietária do apartamento, e ela falou, tudo ok. E também a gente frisava sempre para eles nas visitas, eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho nóminas, e também a gente veio preparado financeiramente. Porque às vezes eles também querem um extrato bancário. E ver que você tem dinheiro ali para se manter, não apenas papéis, né? Então eu falei, olha, eu tenho um extrato do meu banco que mostra o meu salário caindo, né? Para eles verem que era verdade. A gente tem reservas financeiras, né? Por isso, gente, que é muito, mas muito importante vocês se planejarem. Se planejar e trazer o máximo de dinheiro possível. Porque eu entendo, por outro lado, os proprietários. Imagina aí, você acaba de chegar aqui na Espanha, você não tem emprego e você não tem uma reserva financeira. Eu vi uma dica que me falaram assim, coloca na sua conta no mínimo 10 aluguéis, para eles verem que vocês têm condições, tá? Então, a gente veio com a reserva financeira legal para preparar para qualquer coisa. Por quê? Quando também eu iniciei as pesquisas, o que é que aconteceu? Tem umas pessoas que trabalham com relocation aqui. Relocation é simplesmente a pessoa ela vai procurar para você o seu apartamento e você vai chegar com a acomodação fixa. Quando eu entrei em contato com estas pessoas, elas falaram, a realidade hoje dos landlords, os landlords os proprietários das acomodações, né? A realidade, se você não tem um contrato espanhol ou um contrato de trabalho que a gente pode tentar negociar com ele, eles vão pedir 6 meses de aluguel adiantado. Fora 2 fianças, um aluguel corrido e ainda, se for por imobiliária, a comissão da imobiliária que é você que paga. Então, aí são 10 aluguéis, só para vocês terem noção. E eu falei, não, Danilo, não tem condição, a gente tem que ter nossa reserva financeira, a gente tá indo com a reserva financeira, mas eu também não vou entregar toda no aluguel, mesmo que eu passe 6 meses sem pagar aluguel. Mas aí, por isso que a gente aplicou. Isso é a realidade das pessoas que chegam aqui, tá bom? Como eu falei, a minha realidade é um pouquinho diferente, então eu tinha comprovações que eu podia se manter aqui, que eu ia ter um trabalho, que eu não dependia de um trabalho espanhol. Então, assim, a minha dica para vocês é montem um perfil atrativo, mas sendo verdadeiros. E se planejem. Porque, por exemplo, às vezes eles vão pedir 6, mas você tem mais 3 adiantado, fora as fianças. Então, acaba que ali você pode tentar negociar e mostrar uma boa intenção, entendeu? E aí, mandei toda a documentação. E o que foi que a proprietária do meu apartamento me pediu? Ela pediu 2 fianças e um aluguel corrido. Isso é o que eu pago a ela. Essas 2 fianças, que são os calções, quando a gente deixar o apartamento, entregar tudo em ordem, ela nos devolve com até 30 dias, né? Aí mandei toda a documentação. Ontem a gente já recebeu o contrato, já li tudo certinho. E amanhã nós nos mudamos para aí começar realmente a nossa vida, né? Ter uma rotina, a nossa casa, o nosso lar. Então, assim, nenhuma das visitas que fizemos, né? Pediram aí os 6 meses de aluguel. Né? Todas me pediram 2 fianças, um mês corrido e o que era por imobiliária me pediu mais uma taxa, que é um valor do aluguel, para imobiliária.
Mas eu volto a frisar, isso foi o meu caso, tá? Existem casos que você realmente vão te pedir isso por questão de documentação. Eu vim trabalhando, como eu falei, eu tenho um contrato de trabalho e tudo mais. Mostrei reservas financeiras, então são dicas aí para vocês poderem seguir, né? E alinhar com a realidade de vocês. Então, assim, isso é muito importante, a gente vir na nossa realidade, com o pé no chão. Então, é planejamento. E se você gostou desse vídeo, dá aí, ó, um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você receber as notificações quando eu postar mais vídeo. Inclusive, se você quiser um tiozinho ali pelo meu novo apartamento, comenta aqui embaixo, tour pelo apartamento, que a gente vai mostrar tudo certinho para vocês.